Olá pessoal, Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio, primeiro período. Aqui é o professor Fernando, disciplina História. Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Então a gente está na semana 2 do PET, né, que vocês devem estar em mãos. Quem não pegou na escola ainda deve pegar, tá bom? E vamos lá dando continuidade. Então na semana 1, pessoal, a gente acabou falando ali da resistência das pessoas que eram escravizadas no Brasil, né, que vinham da África, enfim. Então a gente observou uma série de revoltas. Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais, enfim. Há toda uma luta para toda uma resistência, né, e viu vários tipos, né, de resistência. Não era só os quilombos, né, que se formavam, mas tinham resistências como boicote, como é, não aceitar as ordens dos patrões, enfim, né, dos senhores de escravos, enfim, uma série de resistências, desde individuais até coletivas. Então vocês responderam aí na primeira semana sobre isso, né? Então a cultura africana, como que ela continuou, né? Mesmo com tanta repressão. Então, muitas das características da cultura do brasileiro e principalmente do trabalho que veio da África e permaneceu, né? Então, o trabalho, quem construiu o Brasil desde o século XVI ao século e desde o século XVI tem muito da mão de obra daqueles que vieram da África, né? Então tem vários tipos de resistência cultural, do trabalho, artística, enfim, alimentos, uma série de resistências que a gente observa das formas de resistência desses povos que vieram da África e continuaram a sua cultura aqui no Brasil. Então foi o assunto da primeira semana. Na segunda semana, pessoal, a gente vai analisar o processo que levou à abolição da escravidão no Brasil, né? Lá em 1888. Então, pessoal, eu trouxe aqui um material de apoio para a gente tentar entender essas leis abolicionistas, né? E como que se deram, qual foi o processo. Então, a gente vai bem devagar aqui para tentar compreender, né? Então, a gente está aqui na semana 2 e vocês acompanhem aí no PET na semana 2 para vocês responderem as questões. Então, na segunda metade do século XIX, uma série de leis abolicionistas foi sendo aprovada como forma de realizar a transição gradual até a abolição da escravatura. As leis foram aprovadas no Brasil entre 1850 e 1888, que foi justamente a Lei Áurea, e fizeram parte da transição gradual que o país percorreu até decretar a abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888. Nesse período de 38 anos, as grandes leis abolicionistas aprovadas foram a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários. Né? Então, aqui tem um esqueminha que mostra que anteriormente, né, já tinha acontecido alguns tratados que influenciaram, desde a fuga da família real para o Brasil, lá em 1808, a Lei Bill Aberdeen foi o fim do comércio escravo no Oceano Atlântico. Isso é muito importante, pessoal, que a Inglaterra colocou essa Lei Bill Aberdeen, que proporcionou o início aí da pressão inglesa no, com o comércio brasileiro, né, para incentivar a lei futura que viria, a lei de 1850, a lei Eusébio de Queiroz, que põe o fim do comércio escravo no território brasileiro. Então aqui não chegava mais escravo pelo Atlântico e depois o comércio foi proibido. Em 1871 foi a lei do ventre livre, que filhos de escravo eram considerados libertos. Então já não se podia chegar escravo da África legalmente, né, pessoal? Lembrando que tinha um comércio aí pirata, né? Não poderia comerciar dentro
né, do território e os filhos, então a escravidão ia acabar de qualquer jeito. E a lei do sexagenário, então escravos maiores de 60 anos foram libertos. Ok, pessoal? E em 1888, finalmente foi considerado o fim da escravidão no Brasil. Ok? Então, esse foi o caminho das leis que chegaram até o Brasil. No PET de vocês, junto com esse material que também está disponível no Estude em Casa, fala um pouco também da questão de alguns conceitos que são importantes, né? O que era a alforria? Então, a alforria era a liberdade de um escravizado, que podia ser comprada pela própria pessoa escravizada ou dada a ela através de um documento escrito e registrado em cartório, a carta de alforria. Então, esse documento, pessoal, era o documento mais importante para a pessoa que era escravizada se tornar liberta. Tinha também a coartação ou a coartação, que é a forma de compra da alforria por meio de pagamento parcelado. Então havia essa possibilidade de se comprar a alforria de maneira parcelada. Então era coartação ou coartação. E essa possibilidade de mobilidade social, que a partir de então, a partir dessa alforria, né, a partir dessa pessoa estar liberta, ela poderia mudar de classe social. Quando era escravo, não, quando ela estava escravizada, ela não tinha essa possibilidade. Ok, pessoal? Então aqui no PET tem uma série de textos explicando como e quando aconteciam essas possibilidades de documentação, e a partir delas tem as questões. No PET de vocês, as questões são próximas a essas ou algumas são as mesmas, tá bom? Então eu vou pedir que vocês tentem responder as questões. Quem tiver dificuldade pode me procurar, estou disponível no WhatsApp e na escola também nesse período, ok? No horário da aula. Então, pessoal, eu fico à disposição. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem. Eu recomendo procurar agora nesse início para a gente poder fazer semana a semana, para que não fique no final aquela dificuldade, porque vai acumular muita tarefa, né, do PET semana a semana, tem tem os trabalhos complementares. Então, para evitar esse acúmulo e essa dificuldade depois da aprendizagem, eu recomendo que vocês me procurem se tiver dificuldade e vão me enviando as respostas. Pode ser fotografia, se vocês respondem aí, pode me enviar, ou podem levar na escola o caderno, ou o próprio PET. Então, eu vou ficar à disposição, pessoal. Ok? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.